Olá, continuando, estamos recebendo mais uma vez a doutora Isabela Cantal, arquiteta, proprietária da empresa Arquifor, que é uma prestadora de serviços na área de inspeção predial. Nosso carro-chefe, né? Isso. Então, a gente terminou a parte 1 desse nosso bate-papo, desse nosso postcast, perguntando qual é o prazo para um posto de gasolina ou qualquer outro empreendimento de vencimento da inspeção que você faz? No caso das edificações, como os postos de gasolina, né, os comércios e as empresas prestadoras de serviço, clínica, escritório de advocacia, shopping, supermercado, igreja, a periodicidade é a cada 3 anos, independentemente da idade da edificação. Tem que ser renovado a cada 3 anos. Até o de 50 anos, 3 anos? Até o de 50 anos. Isso no caso das edificações comerciais, né, e prestadoras de serviços institucionais. Já no caso dos condomínios residenciais, os condomínios verticais residenciais, né, existe uma periodicidade de acordo com a idade do imóvel. É que nem a gente, né? Quanto mais velho a gente fica, mais a gente tem que fazer exame para o médico, fazer check-up, né? A mesma coisa as edificações. Ou seja, as edificações até 5 anos não têm a necessidade de fazer a inspeção predial, né? Entende-se que está dentro do período de garantia da construção. A partir de 5 anos até 20 anos, precisa fazer a cada 5 anos. Aí, de 21 anos até 30 anos, a cada 3 anos. De 31 anos até 50 anos, a cada 2 anos. E a partir de 50 anos, anualmente. Ou seja, quanto mais idosa a edificação, o intervalo de tempo é menor para você fazer a renovação dessa inspeção. Já no caso das edificações comerciais, como os postos de gasolina, é a cada 3 anos. Eu digo uma coisa, como é que você convence a um proprietário a fazer uma inspeção predial? E outra pergunta, como é que há a percepção do proprietário que deve ser feito? Bom, infelizmente, muitos cidadãos, muitos proprietários, muitos gestores, né, trabalham mediante a obrigatoriedade que existe perante a lei. No caso dos condomínios residenciais, dessa forma, e no caso dos gestores de empresas, precisam ter a documentação necessária para funcionamento, para o livre funcionamento. Hoje em dia, inclusive, tem alguns casos que têm chegado para a gente de quando as edificações, os comércios vão fazer suas renovações, o alvará de funcionamento é um dos documentos que está sendo exigido no checklist da SEUMA, né, para fazer essa renovação do alvará. Então, o certificado de inspeção predial já está entrando dessa forma. Então, muitas pessoas, a grande maioria, infelizmente, trabalha mediante o cabresto, vamos dizer assim, né, mediante o medo de receber uma autuação. Você faz por amor ou por temor? Pela dor, exatamente. Pela dor. Mas já existe um número reduzido ainda, mas eu sou otimista por natureza, então eu vejo que isso vem num crescente de gestores, e aí eu estou englobando aqui gestores de edificações residenciais, comerciais, de uma forma geral, que têm entendido qual é a real necessidade disso, o porquê disso, o pra quê disso, porque se a gente for colocar isso em números, se a gente for colocar isso na ponta do lápis, né, fazendo aquela conta bem boba de padeiro mesmo, assim, né, naquela do pedaço do pão, do pedaço do papel do pão, né, você vai entender perfeitamente o quão mais barato é você dar uma manutenção preventiva e preditiva do que uma prevenção corretiva, né? Existe uma lei na engenharia, chama lei de Sitter, né? Essa lei, ela diz que a cada R$1 que você gasta com uma manutenção preventiva, você gasta 5 com uma corretiva. É uma progressão geométrica. Então você economiza 5 vezes menos. 5 vezes mais. E é uma progressão geométrica que ela não é estanque. Se você não gasta 1, você vai gastar 5. Se você não gastar 5, você vai gastar 25. Se você não gastar 25, você vai gastar 125. Né? Então, assim, é muito mais inteligente, inclusive, você dar uma manutenção preventiva do que você vir com a corretiva. Né? A gente ainda está trabalhando, ainda com a grande maioria dos clientes, dos gestores, nas corretivas. Nosso trabalho agora é de conscientização para as
preditivas, para as preventivas, né? Para que a gente entenda a importância disso. Inclusive, eu venho dizendo muito, eu estou, nesse momento, vice-presidente da ACIP, que é a Associação Cearense de Inspetores e Peritos Prediais, né? E a gente vem dizendo, eu venho dizendo lá... Existe o inspetor e o perito, depois você vai explicar a diferença. Exato. A gente está trabalhando no sentido de que a gente precisa levar a importância desse trabalho não só para os gestores, né? Porque os gestores em si, eles já sabem, né? Eles não fazem, muitas vezes porque não conseguem, ou porque não podem, ou porque não veem importância, mas o saber eles já têm. Então a gente precisa levar esse saber para a população em si, ela deve entender a importância disso, e ela sim, passar a cobrar dos gestores, né? A gente, por exemplo, quando for deixar um filho na escola, quando o filho for para a universidade, outro dia eu fui fazer uma palestra numa universidade dessas particular, e eu perguntei lá para os alunos, eu disse, vocês sabem, se a gente tiver um sinistro de incêndio aqui agora, vocês sabem para onde é que vocês têm que correr? Para a rua, o pessoal vai... Tá clara a rota de fuga? Qual é o caminho a ser percorrido para você fugir em segurança desse fogo? Né? Então, assim, a gente precisa entender essa importância e passar a cobrar dos nossos gestores isso. Olha, a gente sabe, você falou que quem tem CNPJ é que deve... É obrigado a fazer a inspeção predial. As casas residenciais individuais, elas não têm CNPJ. E não estão cobertas pela lei. Porque, então, elas são térreo ou no máximo térreo mais um. E como é que o proprietário dessa casa aqui, nós dos nossos ouvintes aqui, nos nossos internautas, muitos moram em casas individuais e elas podem estar correndo risco. Podem, inclusive... O que é que ele deve fazer? Hoje mesmo já recebi uma demanda de orçamento nesse sentido. Todo dia chega demanda de orçamento nesse sentido, de proprietários de casas que identificam que está... Porque é como eu estava dizendo... Eu estava dizendo aqui no intervalo da gente, né, a grande diferença das edificações para o corpo humano é que uma edificação ela não tem um infarto fulminante, né? Nós aqui, a gente pode aqui estar muito bem obrigado, nunca ter tido nada e de repente ter um AVC, de repente ter um infarto e tudo se acabar. A edificação não, ela grita, ela dá sinais, ela passa muito tempo dando sinais, né? Só que as pessoas fecham seus olhos, não querem ver esses sinais. Por exemplo, no caso dos condomínios, as pessoas se preocupam muito com a porta das suas casas para dentro. As pessoas não se preocupam com a área comum do seu condomínio, né? Então, assim, a gente precisa, que aí vai no gancho do que eu estava falando aqui um pouquinho minutos atrás, né? A população precisa entender a importância disso, a população precisa estar numa edificação identificando os problemas que estão acontecendo e gritando e cobrando a solução, né? Eu estava até falando isso aqui no intervalo. Uma edificação, ela grita e dá sinais antes de acontecer qualquer sinistro, né? Então, por exemplo, no caso do edifício Andréa, que é um caso muito eu ia falado perguntar aqui, sobre, né? No nosso... aquele da Tiburcio Cavalcante que caiu, né? Isso, aquela edificação que houve o desabamento, né? Onde morreram 9 pessoas. Aquilo ali a gente teve um número reduzido, vamos dizer assim, de perdas humanas, porque foi num dia no horário, né? No horário, se eu não me engano, foi numa quinta-feira. Pela manhã, 11 horas da manhã. Então, a grande maioria das pessoas estavam ausentes, estavam nas faculdades, nas universidades, no trabalho. Existia um número reduzido de pessoas naquela edificação, porque Deus o livre ali, se tivesse acontecido num sábado, num domingo, num período noturno, a gente teria muito mais perdas do que a gente teve. E eu me lembro que naquele momento, naquele dia, eu participei de alguns debates, de algumas entrevistas. E eu participei de um debate na Rádio Povo, na CBN, juntamente com o Dr. Herbert Reis, que é um especialista no mercado condominial, uma pessoa interessante para vocês entrevistarem aqui no Postocast, viu? Certo. Dr. Herbert Reis, um engenheiro condominialista, um advogado condominialista dos melhores que nós temos aqui. E ele participou desse debate comigo e ele teve uma fala lá, e eu sempre levo essa fala dele para onde eu ando, dou os créditos dele, né? Porque ele falou assim, no meio do debate, no meio da entrevista, ele falou assim, olha, o discurso é ácido, mas os responsáveis por essa tragédia estão mortos ou estão chorando seus mortos. Porque eles viam, né? Porque eles viram ali diariamente o que estava acontecendo com o prédio. Do que quem constrói, mas né? até porque eles estavam há anos vendo aquele problema aumentando, aquele problema nascendo, crescendo, aumentando, né? Eles quando foram para a Assembleia
fizeram o que a grande maioria faz, que foram no preço, não analisaram técnica, não analisaram a experiência do profissional para ser contratado, foram no menor valor de proposta que tinha, contrataram uma empresa de um profissional com 3 meses de formado. Eu confesso a vocês que eu tenho até pena desse profissional, né? Eu sei que ele causou o prédio ele já vinha se deteriorando há muito tempo. E causou o prédio já vinha dando sinais há muito tempo. Eles lá construíram um andar a mais do prédio, com 60 metros quadrados, tinha um andar a mais construído lá na cobertura. Enfim, o prédio já vinha, mas ele derrubou o prédio. No final das contas, ele que derrubou o prédio. Mas o prédio vinha num processo de decadência que ele ia, com um momento ruim, mas ele adiantou isso. E eu entendo que ele, coitado, por que você diz que ele adiantou? Porque a forma como ele conduziu a reforma lá, né? Por exemplo, o que a gente tem pelos vídeos que a gente viu lá, né? O que aconteceu? Existiam vários pilares no pilotis da edificação. E esses pilares foram atacados todos ao mesmo tempo. O que acontece quando você vai fazer uma reforma dessa natureza? Você faz por área, né? Você ataca 2 pilares aqui, esses aqui continuam trabalhando normalmente. Quando você conclui esse aqui, você vai para outra fase. Depois você vai para outra fase. Você não ataca todos ao mesmo tempo, né? E a gente teve um problema de falta de escoramento também. Então a gente realmente teve uma má execução. Embora o prédio já viesse dando sinais há muito tempo, a gente teve uma má condução da reforma, que ocasionou, né, no desabamento, naquela tragédia que a gente viu. Mas, repito, se a população que ali morava estivesse verdadeiramente preocupada e atenta com o que estava acontecendo, ela já teria tomado atitudes muito tempo antes e ela teria feito uma contratação assertiva. E não uma contratação baseada no valor simplesmente no fundo, do serviço. Os donos ou as pessoas que alugavam foram responsáveis. Os grandes responsáveis. Esse foi o discurso do Dr. Herbert Reis, à época, no que eu considero perfeito. E eu vejo isso todos os dias acontecendo. Essa alienação, essa falta de comprometimento com o que é verdadeiramente importante. A gente está falando aqui de segurança. A gente está falando aqui da minha segurança, da sua segurança, da segurança dos seus filhos, netos, dos meus pais. Todo mundo aqui mora numa edificação, né? Então a gente precisa entender isso. Então, mais importante do que o síndico é o proprietário e o inquilino. O síndico seria um corresponsável menos do que o proprietário e o inquilino. Eu acho que o proprietário e o inquilino ele tem que conduzir a gestão. Me diga uma coisa, voltando ao imóvel individual, quando ele começa a perceber alguma coisa na fachada, ele deve procurar uma inspeção? Deve procurar uma inspeção. Como é? Hoje mesmo eu recebi uma demanda de uma pessoa querendo um orçamento para perícia e avaliação da casa dele, uma casa lá no Itaperi. Ele me passou os dados, me passou o endereço, a área, quantos pavimentos, porque ele está preocupado porque apareceram umas rachaduras e umas infiltrações. Ou seja, as pessoas precisam entender que isso é importante sim. O que aconteceu? As pessoas saíram das casas, mas as casas não saíram das pessoas. As pessoas continuam tratando as edificações como se fossem menores. Chama o seu Zezinho, seu Francisquinho, seu Joãozinho para fazer os reparos, e a gente está falando aqui de estruturas que estão funcionando 24 horas por dia, né? É estrutura trabalhando, é elevador subindo e descendo, é água subindo e descendo, e tudo é esgoto, pesa, né? E tudo pesa. Isabela, o nosso internauta, em especial o nosso dono de posto, o proprietário de posto, até o gerente, como ele deve proceder para lhe localizar, para entender o que é que deve fazer, porque eu acho que além de você fazer a inspeção, você dá uma espécie de aula, né, para eles? Sim, eu gosto muito desse tete-a-tete. Eu não faço nenhum orçamento sem ir ao local, e eu gosto de ir ao local para verificar as condições da edificação, para pegar as informações que eu preciso e para fazer essa anamnese com o cliente, né, com o gestor, porque ali naquele momento é um momento de troca, onde ele vai me municiar de muita informação e eu vou poder ajudá-lo, né, prestando uma consultoria, né, tirando as dúvidas dele. Esse olho no olho, esse tete-a-tete, para mim faz toda a diferença. Onde é que o internauta lhe acha? Bom, ele me acha na Arquifor, no nosso site, www.arquifor.com.br. Tem o nosso Instagram também, @Arquifor. Tá? E tem o meu telefone de contato. Existem outros telefones de contato nossos, mas eu vou disponibilizar o meu, né, que é 987614382. Eu respondo telefone, WhatsApp. Eu sou 24 horas. 24 horas no ar.
Isabela, como foi bacana essa sua exposição, principalmente porque serve de utilidade pública. O nosso proprietário de posto muitas vezes não tem a menor ideia de que está correndo riscos, e posto de gasolina é inflamável, posto de gasolina corre perigo, não é isso? Corre perigo, e nós já fizemos as inspeções de alguns postos já, né? De gasolina, que inclusive Todos teriam que fazer. Todos têm que fazer, 100% tem que fazer. E não há fiscalização? Há fiscalização, sim. Inclusive, a gente fez até, já tem um tempo, uma valoração interessante para quem fosse daqui do Sindipostos. Então, donos de postos de gasolina, nos procurem, que nós teremos um imenso prazer em atendê-los. E levar o sindicalizado, viu, pessoal? Tem um valor. Tem um desconto especial concedido pela doutora Isabela Cantal. Um bom desconto. Um bom desconto, pessoal. Muito obrigado por sua participação. Estamos aqui felizes com o que você falou, bem esclarecedora, e mostrou que tanto o proprietário de posto como qualquer empresário ou condomínios tem que entender que a segurança está acima de tudo. O que é que você fala para o nosso público? Para a gente encerrar. Exatamente isso. A gente precisa dessa conscientização. Tanto dos donos de postos de gasolina, porque os donos de postos de gasolina, apesar de empresários, são pessoas, né? Apesar do CNPJ, são CPFs também. Né? Então, eles são CPFs que moram em algum local, que os pais moram em algum local, os filhos estudam em algum local. Então, a gente precisa disseminar, pulverizar, multiplicar essa informação na nossa população para que a gente possa, né, ter verdadeiramente edificações seguras, para que a gente pare de correr esse tipo de risco tão desnecessário, né, que é resultado de negligência, de abandono, né? Então a gente precisa e a gente conta com essa conscientização. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Obrigada.